O presidente Jair Bolsonaro deu de manhã uma declaração sobre a fome no Brasil que causou polêmica. A frase foi a seguinte, aspas, falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países pelo mundo. Fecho aspas. A fala foi uma resposta a um questionamento sobre o aumento da pobreza e da fome no país. Mais tarde, o presidente Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto para explicar o que havia dito. Solta aí, Celso. Alguns passam fome. Agora, é inaceitável um país tão rico como o nosso, com terras agricultáveis, água em abundância. Até o semiárido nordestino tem uma precipitação pluviométrica, né, maior do que Israel. Um país aqui que a gente não sabe por que uma pequena parte passa fome e outros passam mal ainda. Muito bem, vocês viram que houve um ajuste no discurso, né? Na declaração mais cedo, de manhã, ele falou, agora, passar fome não. Aí nessa declaração ele já falou, alguns passam fome. E, obviamente, não há a menor necessidade do Jair Bolsonaro negar, principalmente porque ele está no primeiro semestre do governo, quer dizer, já falou várias vezes, e deveria lembrar sempre, do legado dos governos petistas, de como deixaram o país com 14 milhões de desempregados, com aumento do número de miseráveis, tudo isso que eles dissimulam, né? E a gente vê aqui como eles contribuíram muito e se movimentaram muito para ajudar os ricos, como estava falando também o Augusto Nunes. Então não precisa negar a existência da fome, até porque, ainda que não houvesse, não estou negando em nenhum momento, o fato de o sujeito ser muito pobre e estar sempre dependendo de esmolas na hora seguinte e tal, essa ansiedade de saber se ele vai conseguir o alimento para não passar fome, já é um estágio tão ruim de sobrevida que merece uma declaração com melhores nuances do que essas, na primeira declaração nenhuma, que o Jair Bolsonaro colocou. E depois da declaração dele, todos os portais começaram a levantar os dados, e eu vou ler um aqui do UOL. Dados do IBGE indicam que a fome ainda não foi erradicada do Brasil. Segundo a última pesquisa do órgão sobre o tema, de 2013, 3,6% dos brasileiros têm insegurança alimentar grave. O índice correspondia a 7,2 milhões de pessoas no ano da pesquisa. O ano, repito, 2013, tá? Durante os governos do PT. Na definição do IBGE, em domicílios com insegurança alimentar grave, pode-se passar pela privação de alimentos, podendo chegar à sua expressão mais grave, a fome. O IBGE não colheu dados sobre a fome no Brasil desde então, porém é provável que o índice tenha aumentado nos últimos anos, acompanhando o crescimento da pobreza verificado a partir de 2016. Naquele ano, 52,8 milhões de pessoas, ou 25,7% dos brasileiros, eram consideradas pobres, número que passou para 54,8 milhões, 26,5%, em 2017. Não houve medições da pobreza desde então. Ou seja, é um quadro grave e anterior e em consequência de medidas que foram tomadas em governos anteriores. Por que chegar no primeiro semestre do governo e falar, aqui não existe nada disso e tal, como quem estivesse defendendo o Brasil, falando algo que ou não é verdade ou soa muito mal para aquelas pessoas pobres, Augusto? Algumas observações. Em primeiro lugar, com declarações desse tipo, o Bolsonaro corre o risco de chancelar aí a frase do Lula, absurda, a nunca declaração antes, do Lula. Né? Porque nunca antes tinha se acabado com a fome. E o Lula erradicou a fome oficialmente no Brasil em 2007, aproveitando os festejos da descoberta do pré-sal. Ele disse, não tem mais pobre no Brasil, transferiu todos para a classe média e foi a primeira vez que as pessoas mudaram de classe sem que o salário subisse. Continuaram pobres, todas, primeiro. Segundo, faz parte da herança maldita, essa mentira. O Brasil, os miseráveis, os pobres, eles aumentaram, como provam aí esses levantamentos, nos governos do PT. O partido que só pensava nos pobres, que governaria para os pobres. Já vimos hoje mesmo em várias notas, vários momentos deste programa, que o Lula governou para os ricos. A pobreza
sempre existiu no Brasil. Agora, passar fome, eu devo fazer essa ressalva. É evidente que não existe no Brasil quem passa fome a tal ponto que morre, né? Porque se você ficar vários dias sem comer, você morre. É greve de fome, isso aí, equivalente a greve de fome. Deve ser considerado faminto quem não tem o número de refeições por dia suficiente para matar a fome. Simples assim. E várias pessoas que podem comer, mas comem o que não é suficiente por todos os padrões internacionais. Isso é fome, né? Não é uma coisa técnica, é científica ali. Você tem a medição, você tem parâmetros para saber se existem pessoas com fome. Se um brasileiro não toma o café da manhã, só vai se alimentar mal no almoço e no jantar, e não come também durante a tarde, é claro que ele passou fome. Zé Maria Trindade. Para falar desse assunto, Felipe, é preciso conceituar, né, o que é a linha da miséria e a linha da fome. O Betinho foi o primeiro a levantar aí esta vergonha, uma chaga, né, de 45 milhões de brasileiros que estavam na linha de miséria. E ele iniciou aquela campanha contra a fome, né? A fome tem pressa, dizendo que antes de colocar esses planos de governo e tal, era preciso matar imediatamente a fome das pessoas. E logo depois da posse de Lula, né, que ele já pegou ali aquele combate à fome, que houve a criação do Comunidade Solidária, que distribuía cestas básicas, né, para todo o país. Houve até um envolvimento do Exército para distribuir aquelas cestas básicas. E aí o Lula acabou com aquelas cestas e criou essa Bolsa Família, né, para quem estava na condição de miserabilidade. E logo depois se descobriu que continuava resistente. Devo dizer que a fome e a condição de rua existe em qualquer país. Em países riquíssimos existem resistentes, sempre existirão, né? Por problemas psicológicos, enfim, é uma faixa mínima, mas, enfim, voltando ao Brasil, aí o governo estabeleceu um novo critério de ir atrás de miseráveis, né, que não estavam amparados no Bolsa Família. Aí foi uma parte ativa do governo, mas nunca conseguiu zerar a fome no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro falou que não existia fome, ele disse que não há, ele entende que essas pessoas em condição de rua, eles comem pelo menos. E outra premissa falsa de que o Brasil produz alimentos em abundância e tal, produz, mas o Betinho lá já desmistificou de que não falta comida, não falta alimentos no mundo. O que falta é dinheiro para comprar o alimento. Qual é o quadro? Hoje, segundo a ONU, né, isso aí que você falou, perto de 7 a 8 milhões de brasileiros não ficam sem comer durante um dia ou 2 dias, né? Isso já é suficiente para determinar a fome, e perto de 50 milhões estão na linha da miséria. O que significa isso? Quem tem um rendimento de até meio salário mínimo fica nesta linha da miséria. Até um quarto fica ainda abaixo, que é condição de fome. Um quarto do salário mínimo por mês per capita. Agora eu vou te dizer, o que o Lula fez? Ele avançou no combate à miserabilidade porque se tratava de uma legenda dele. Chegou um ponto que alguém do IBGE foi lá na orelha dele e disse: olha, o conceito está errado, o senhor está colocando aí $100 por família, né? Está errado, vamos colocar per capita e descer. Aí diz que acabou com a fome e com a canetada. O que fez o governo do PT? Estabeleceu o critério de miserabilidade, um critério inferior, ou seja, isso se você só na canetada diminui esta linha, você diminui o número de miseráveis. Foi a mágica que ele fez. Eu ia lembrar exatamente essa manobra petista aí de mudar a linha da pobreza. É uma loucura. Da miséria, para dizer que tirou os pobres da pobreza. Diga, Zé. Não deu comida para ninguém, não aumentou a renda de ninguém, abaixou a linha, pronto, acabou. Quando sair isso aí, dá para tempo de fazer algum comentário? Dá, não.
quando saiu esse negócio, acho que eles decidiram que se a família, o grupo familiar, ganhasse mensalmente 1.700 e pouco, passava a ser da classe média. Exatamente. Né? Aí eu desci na portaria do meu prédio, tinha lá 5 porteiros, eu falei, escuta, quanto é que vocês ganham? Ganham por ele. Eles já acharam que vinha alguém querendo demitir, né? O doutor quer demitir. Eles não falaram, eu falei, não, é porque eu quero dar uma boa notícia pra vocês. Chamei um de lá, quanto é que você ganha? Ele falou, eu ganho 2.000 e pouco. Então eu falei, então eu preciso te informar que a partir de hoje você pertence à classe média. A reação dele vai assim, que isso, doutor? Eu sou pobre. Então não adianta. Ele não passou canetada tentar resolver problema social que o Brasil tem. O Brasil alimenta o mundo, pode alimentar todos os brasileiros, mas há desníveis sociais a corrigir, evidente. Essa é uma das manobras mais emblemáticas do espírito petista. É isso aí, 171. O sujeito não passou a ganhar nenhum centavo a mais. Simplesmente mas foi rotulado subiu como classe média. Quer dizer, se diminuísse ainda mais a linha da pobreza, daqui a pouco ele já estava classe média alta, rico. Vai aumentando, né?